Bom dia, boa tarde ou boa noite aí para quem está assistindo. Eu me chamo Daniel Zaninho, sou médico veterinário aqui em Curitiba. Fui convidado pela organização aí do Anestesia Vet a estar palestrando um pouco sobre o uso da dexmedetomidina na anestesia intravenosa total. Então vou abordar um pouquinho os conceitos farmacológicos, depois na prática na anestesia intravenosa, tá? Então vou começar a passar um pouquinho do meu currículo para vocês me conhecerem um pouco melhor, e daí a gente entra na aula em si. Então, eu sou formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná, eu me formei em 2016. Eu fiz residência em Anestesiologia Veterinária pela PUC em 2017. Passei no mestrado na Federal, terminei o mestrado agora em 2019 e, ao mesmo tempo, eu fiz uma pós-graduação em bloqueios loco-regionais com o pessoal do IEP Ranvier lá em São Paulo. Um abraço para o Léo e para o Futema aí, que foram essenciais na minha formação de bloqueios loco-regionais. Meu treinamento em TIVA foi praticamente com o professor Villani, então um outro abraço para o professor Villani. Agradeço demais o conhecimento que ele me passou, tanto na rotina quanto na prática aí do mestrado. Então, pessoal, uma leve introdução aqui sobre o fármaco, tá? Então, a dexmedetomidina ela é um alfa-2 adrenérgico altamente seletivo para receptores alfa-2 que para alfa-1. Diferente da sua prima, xilazina ou clonidina, que são 160 ou 220 vezes só mais seletivas para receptores alfa-2 do que para alfa-1. E como ela atua nesse receptor alfa, ela vai fazer efeitos sedativos e analgésicos em cães e gatos e demais espécies, né? Minha rotina é mais cão e gato, então eu vou focar mais em cães e gatos, tá? Ela vai atuar lá no locus coeruleus e no corno dorsal da medula espinhal, isso fazendo analgesia e sedação, tá? E ela pode ser utilizada em cães e gatos tanto como bolos endovenoso, seja se o animal já está canulado ou não, por bolos intramuscular no momento da MPA, muito provavelmente, né? E agora alguns artigos mais recentes relatam que dá para ser utilizado por via intranasal também por absorção de mucosas. Então ela pode ser utilizada na MPA, como nós vimos anteriormente, né, por via intramuscular ou endovenosa, ou até por via absorção de mucosas. Você pode utilizá-la como coindutor anestésico, né, então no momento da indução da anestesia você pode fazer esse bolus endovenoso para reduzir consumo de anestésicos gerais, analgésicos, relaxantes musculares, enfim, né. E você pode utilizá-la também em manutenção anestésica na forma de infusão contínua, tá? Questão de doses, eu vou falar isso só no final, como experiência da minha utilização clínica do fármaco, tá? Então, durante o início e o meio da palestra, eu não vou citar doses, só mais pro final. Então, pessoal, o mecanismo de ação dela é muito simples. A primeira coisa que ela vai fazer vai se ligar no receptor alfa-2. Aqui é a fenda sináptica, aqui é o neurônio Aqui é o citosol do neurônio pré-sináptico, ok? Então ela vai se ligar no receptor alfa-2, que é um receptor ligado à proteína G. E uma vez que a DEX ativa essa cascata, o que ela vai fazer? Ela vai diminuir a concentração de AMP cíclico através dessa enzima aqui, da anilato ciclase. Então ela vai inibir essa enzima e vai diminuir a concentração de AMP cíclico no citosol. Isso vai alterar a função da proteína quinase A, que vai fosforilar algumas proteínas no meio intracelular, que vai fazer com que o canal de potássio abra, que o potássio intracelular saia para o meio extracelular na fenda sináptica e que o cálcio que está na fenda sináptica não entre pelo fechamento do canal de cálcio. Então, uma vez que isso acontece, vai ocorrer uma hiperpolarização desse neurônio e a vesícula de noradrenalina não vai conseguir sair da célula. Então, ela não vai ser liberada na fenda sináptica e não vai conseguir passar essa informação para o próximo neurônio. Aqui de um outro ângulo, então a dexmedetomidina está dentro do vaso sanguíneo, eu vou aplicar, ela vai sair do vaso, vai se ligar no receptor alfa-2. A vesícula de noradrenalina não vai conseguir sair e pela hiperpolarização celular nós vamos ter sedação e analgesia. Lembrando que esse receptor alfa-2 ele se encontra no receptor pré-sináptico, ok? Então ele não vai deixar a noradrenalina presente na vesícula aqui no neurônio pré-sináptico passar para o neurônio pós-sináptico. Um pouquinho da farmacocinética, pessoal. Vou mexendo a câmera aqui para ficar mais fácil para visualizar. Tá? Então a farmacocinética da DEX ela é melhor descrita como um modelo bicompartimental,
porque percebam que durante a infusão de 1 micrograma quilo-hora pelo período de 24 horas, então a partir das 2 horas aqui após o término da anestesia, até 24 horas ela permaneceu numa linearidade contínua durante o tempo. Esse artigo é da Lin, de 2008, ela está presente aqui, foi publicado no VAA. Então, que conclusão que ela chegou? Com um bolo de 1 micrograma quilo e infusão contínua de 1 micrograma quilo-hora por 24 horas, né, esse tempo de meia-vida de eliminação foi de 27,6 minutos. Então, esse fármaco é melhor descrito no modelo bicompartimental, sendo adequado aí para infusões contínuas a longo período. Essa afirmação ela também diz que nesse gráfico a gente tem a frequência cardíaca pelo tempo, tá? Então no eixo vertical a frequência cardíaca e no eixo horizontal a linha do tempo. Então durante a anestesia, essas bolinhas pretas aqui foram o grupo que foi anestesiado com isoflurano e nas quadradinhos brancos foi o grupo que foi anestesiado com propofol. Tá, então, o isoflurano é vasodilatador, diminuiu bastante a bradicardia da DEX, porém, após o final da anestesia, percebam que a frequência foi igual para os dois grupos. Tá? Então, o que ela quer dizer com isso? Quanto maior a concentração de DEX no plasma, menor a frequência cardíaca. Tá? E esse tempo de meia-vida de eliminação ele é dose dependente. Então, quando aplicado um bolo de 10 microgramas quilo, o tempo de meia-vida foi maior, chegando até próximo de 40 minutos. E 20 microgramas quilo foi maior também, chegando próximo aí de 50 minutos, 46,8. Tem uma explicação para isso, que quanto mais bradicardia e mais vasoconstrição o paciente tem, que é um fator que a dexmedetomidina causa nos pacientes, né? Menor é o fluxo sanguíneo hepático, então menor é essa metabolização. Então essa pode ser uma das explicações aí por conta desse aumento do tempo de meia-vida. Vias de administração. Como a gente viu no slide anterior, aqui eu vou destrinchar um pouquinho mais isso, tá? Normalmente a gente trabalha na MPA com a dexmedetomidina por via intramuscular, e existe esse artigo aqui da Carter, ela comparou alguns grupos musculares para aplicação da dexmedetomidina. Ela chegou à conclusão que os músculos semimembranosos e cervicais possibilitaram uma sedação muito mais rápida comparado à musculatura glútea e à musculatura lombar. Então, sempre quando você for trabalhar com a dexmedetomidina, de preferência trabalhe com essa musculatura, ou a cervical ou a semimembranosa, que é onde tem uma absorção e um efeito mais rápido desse fármaco. Por via intranasal, pessoal, eles administraram 20 microgramas quilos em cães por via intranasal. Então é uma vantagem, por exemplo, um paciente que não permite uma contenção muito intensa ou não permite ser agulhado, né? Então esses tempos eu anestesiei um American Bully de 50 quilos que ele tinha pavor de agulha, né? Ele não podia ver agulha e era difícil a contenção. Né? Então a gente fez por via intranasal e deu um resultado muito legal, trazendo segurança para a equipe e para o proprietário e para o próprio animal, principalmente. Né? Então eles compararam aqui pela via intranasal ou pela via intramuscular e chegaram à conclusão de que o início de ação da DEX após a via intranasal foi um pouco mais longa do que pela via intramuscular, só que percebam que a via intramuscular demorou 6,3 minutos, mais ou menos 3, e a via intranasal demorou 9,4, mais ou menos 4,6. Né? Não teve nem muita diferença estatística aqui. Então, assim, os tempos foram muito parecidos. Então, é uma ferramenta disponível aí para prática clínica. Né? E olha que interessante esse dado. A sedação pela via intranasal foi maior do que pela via intramuscular, com diferença estatística. Então, é uma ferramenta interessante para a gente trabalhar aí. E, pessoal, agora eu vou entrar na parte de hemodinâmica. Vou pegar alguns tópicos aqui que o pessoal tem muito medo para trabalhar com a dexmedetomidina por conta dessa repercussão hemodinâmica, tá? Então a gente vai lidar com a frequência cardíaca, com débito cardíaco, com vasoconstrição, eu vou destrinchar um pouquinho isso para vocês, beleza? Esses dados que eu vou trabalhar aqui são os dados do meu trabalho de mestrado, a gente está em vias de publicação, né, mas a gente encontra esses resultados também em artigos na literatura que estudaram esse fármaco também, às vezes com a mesma dose, como eu vou mostrar para vocês aí para frente. Então a frequência cardíaca ela vai diminuir, tá, após a aplicação da dexmedetomidina. 2 microgramas quilo no meu trabalho a gente viu que reduziu 38% da frequência cardíaca, o basal estava 80, tá, e a menor frequência que nós encontramos foi 39 após 60 minutos
desse bolus inicial seguido da infusão contínua. Então, pessoal, a frequência cardíaca baixa mesmo, tá? É um dos principais medos que o pessoal tem. Segura as pontas aí, não trate essa bradicardia no primeiro momento, tá? E por que causa essa bradicardia, tá? Então, o aumento da pressão arterial média, causada pela vasoconstrição da dexmedetomidina, vai fazer esse estiramento dos receptores, que vai atuar no nervo glossofaríngeo, que vai chegar lá no centro cardiovascular do bulbo, e isso vai ativar o sistema nervoso parasimpático através do nervo vago, que vai liberar acetilcolina lá nos nodos sinoatrial e atrioventricular e diretamente nas células cardíacas, tá? E por isso que ocorre essa bradicardia. E ocorre esse efeito do feedback negativo, tá? Num animal que não está com o sistema nervoso simpático inibido, esse feedback ocorre. Já no caso da DEX, a gente vê uma pequena diferença aí, porque a DEX inibe o sistema nervoso simpático, inibe o sistema nervoso simpático por conta da hiperpolarização celular. E pensando na hemodinâmica agora, pessoal, eu devo tratar essa bradicardia no primeiro momento? Não, não trate, tá, essa bradicardia. Por quê? Na literatura, nós encontramos bases, tá? Esse daqui é um artigo lá do pessoal de Botucatu. Eles fizeram dexmedetomidina com atropina na medicação pré-anestésica. E o que eles encontraram? Uma hipertensão severa durante a pesquisa, tá? Então, assim, você nunca vai aplicar a atropina junto com a dexmedetomidina porque você sabe que a dex vai fazer essa vasoconstrição periférica e vai aumentar a pressão. E é por causa disso que a frequência cardíaca está baixa. Então, no primeiro momento, você não deve tratar a bradicardia. Então, o que você vai fazer? Você vai aferir a pressão arterial. Se a pressão arterial estiver ok, você não vai fazer nada. Deixa o animal do jeito que ele está. Então, se o animal estiver hipotenso, daí lá na frente a gente discute os métodos de tratamento. Mas no primeiro momento você vai se assustar com a bradicardia, mas não trate, afira a pressão arterial primeiro e depois você entra com o tratamento se necessário. E de novo, pessoal, por que a frequência cardíaca não aumenta porque se o animal estiver hipotenso? Por conta do efeito simpatolítico da DEX, tá? Então não tem esse efeito inverso como tem no caso da bradicardia pelo aumento da pressão, tá? Quando a gente fala da pressão arterial, pessoal, 2 microgramas quilo em bolos aumentou em 30% a pressão arterial sistólica. Então o basal estava em 107, após o bolos inicial foi para 138. Alguns animais tiveram uma hipertensão mais significativa, até 175 milímetros de mercúrio, né? E a pressão arterial média subiu da mesma maneira pelo intervalo aqui. Então a sistólica subiu 30% e a média subiu 35%, seguiu o mesmo padrão. Então o basal de 82 foi para 111 após o bolos, chegou até 144 milímetros de mercúrio. No animal saudável isso é totalmente tolerável, né? Agora no animal crítico a gente já tem que ter as ressalvas para utilizar esse fármaco. Outra preocupação muito grande é com relação ao débito cardíaco. Então, essa fórmula do débito cardíaco, pessoal, a gente calcula o débito pela frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Então, a gente já viu que a DEX causa bradicardia. Então, na fórmula, ela diminuiria o débito cardíaco. Tá? Entretanto, quando nós olhamos a fórmula da pressão arterial, é o débito cardíaco vezes a resistência vascular. Então, se diminui ou aumenta a frequência cardíaca, vai alterar diretamente o débito cardíaco, e se diminui ou aumenta o débito cardíaco, vai alterar diretamente a pressão arterial. É importante saber essas fórmulas para a gente entender o porquê que o que a dexmedetomidina está causando no corpo desse paciente. E 2 microgramas quilo em bolos conseguiu reduzir em 45% o débito cardíaco desses pacientes do meu projeto. Então a gente vê que o momento basal estava 1,1. No basal, pessoal, os animais já estavam anestesiados com propofol e somente com propofol. Não foi feita medicação pré-anestésica, nenhum outro fármaco. A gente canulou e induziu eles, tá? Então ele já está com um débito cardíaco um pouquinho menor do que no basal acordado, tá? Então perceba, de 1,1 passou para 0,6, e no índice cardíaco, que é o débito cardíaco dividido pelo peso, né, passou de 90, foi para 40. Não teve diferença estatística aqui no índice cardíaco, porque esse daqui é um fator dividido pelo peso. Então, a gente trabalhou com animais de 8 até 20 quilos, né, e o débito cardíaco, obviamente, é diferente para esses animais. Entretanto, quando a gente vê o débito cardíaco, teve diferença estatística entre os grupos, né, e com relação ao momento basal.
Pessoal, é importante a gente, voltando aqui no débito, é importante a gente lembrar que isso a gente está trabalhando com animais saudáveis, tá? Então, animais que têm a função cardiorrespiratória apta para passar pela uma anestesia e receber um bolus desse de dexmedetomidina. Quando a gente trabalha com animais que são mais deficientes, que têm problema de saúde, a gente tem que ter muito mais receio, segurar muito mais a mão quando utilizar o fármaco, tá? Eu vou falar um pouquinho de animais críticos mais para frente. Então, como ocorre uma redução, olhando a fórmula do débito cardíaco, né, a gente vê que o débito cardíaco é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Quando a gente utiliza DEX, baixa a frequência cardíaca, a gente já sabe disso, entretanto, o volume sistólico a gente viu que não teve alteração, então não teve mudança de pré-carga nesses animais. Então, o volume sistólico por batimento no basal era 20,8 e depois do bolus foi para 19,6. Isso é compatível com outros trabalhos que a gente pesquisou para fazer a revisão também. Né? Então, a dexmedetomidina não alterou muito a pré-carga e sim bastante a pós-carga pelo aumento da resistência. Tá? Como a gente vê aqui, então aumentou bastante a resistência vascular e isso fez com que aumentasse a pressão arterial. E quando a gente olha esse dado aqui, pessoal, é importante lembrar que se reduzir em 50% o débito cardíaco, a entrega de oxigênio, o DO2, também reduziu em praticamente 50%. E quanto que isso é importante para esse paciente, o quanto que ele precisa ou vai sentir falta desse oxigênio, isso que a gente vai ver nesse tópico a seguir. Tá? Então, redução da DO2. Com a menor perfusão tecidual, ocorre redução da DO2, que pode predispor os tecidos à respiração anaeróbica. Tá? Então, se eu tenho redução do débito cardíaco associada ainda com vasoconstrição, sim, eu tenho que ter medo de hipóxia tecidual. Então, vamos ver esses artigos aqui que podem sustentar o nosso uso da dexmedetomidina. Então, esse artigo foi publicado no Canadian Veterinary Journal em 2017, é recente, tá? E ele chegou numa redução similar de débito cardíaco com o uso da dexmedetomidina. Foi feita as mesmas doses, bolos de 2 seguidos de infusão de 2, tá? Então teve uma redução de 40% do débito e da DO2, obviamente. Só que simultaneamente ele percebeu que a taxa de extração de oxigênio subiu bastante dessa célula. Tá? Então o sangue, por causa da vasoconstrição, passou mais lentamente pelo vaso periférico, né? E a célula conseguiu extrair mais oxigênio. Eu coloquei esse balãozinho aqui, importante porque esses trabalhos foram feitos com FiO2 a 100%. Normalmente na nossa rotina a gente trabalha com essa FiO2, tá? Então dá para passar isso para clínica, para utilização clínica bem com segurança, tá? Então aumentou esse TO2, mas quanto que aumentou? Aqui a gente vê os parâmetros DO2, VO2 e a TO2, que é a taxa de extração de oxigênio, né? O basal do DO2 estava 30,3 e após o bolus inicial foi para 19,9. Tá? Então reduziu aí praticamente um terço da DO2. Nesse artigo a gente vê que o consumo de oxigênio aumentou. Tá? Então em alguns artigos tem uns dados conflitantes aí com relação ao consumo. No próximo a gente vai ver que diminuiu, mas nesse artigo não teve mudança, não teve diferença estatística. Agora percebam que a TO2, o basal era 16,5 e passou para 27,1. Então praticamente duplicou aí a taxa de extração de oxigênio. O tecido conseguiu extrair muito mais oxigênio do que anteriormente. Isso traz segurança quando a gente fala de entrega de oxigênio para os tecidos. Então a conclusão desse artigo foi que a administração de DEX ou a combinação de LID e DEX produziu alterações hemodinâmicas muito importantes. Ele cita aqui redução do débito cardíaco, frequência cardíaca e aumento dessa resistência periférica. Entretanto, essas alterações não causaram compromisso da perfusão tecidual. Então, bolos de 2 seguido de infusão de 2 microgramas quilo por hora. Então, trouxe aí uma segurança quando a gente pensa que é importante essa redução do débito cardíaco, meus tecidos podem ficar hipoxêmicos, com essa falta de oxigênio da entrega. Entretanto, nesse artigo a gente vê que com uma FiO2 a 100%, né, a taxa de extração foi bem maior e conseguiu manter esses tecidos em respiração aeróbica. Pessoal, lembrando que isso é em cão saudável, ok? Essa pesquisa foi feita em cães saudáveis. Esse outro artigo do Pesco foi publicado na VAA em 2015. Ele utilizou doses maiores, ele fez bolos de 3 microgramas quilo seguido por 3 microgramas quilo por hora, por 3 horas. Então ele percebeu similaridade, né? Ele reduziu em 41,3% a DO2, também utilizou FiO2 a 100%, e ele viu que a TO2 subiu em 208%, então duplicou a
a taxa de extração de oxigênio e o consumo reduziu em 19%. Então, como a gente causa essa hiperpolarização celular, a célula precisa de menos oxigênio, ela está trabalhando menos, tá? Então, ela vai precisar, obviamente, de menos oxigênio para permanecer em aerobiose. Então, a conclusão desse artigo é logo na anestesia, percebam, pessoal, na anestesia, isso daqui que ele quer dizer, um paciente anestesiado recebendo oxigênio 100%. A redução da DO2 e da VO2 com FiO2 aumentada proporciona uma mínima chance de hipóxia tecidual, trazendo segurança para a gente utilizar esse fármaco durante a anestesia. Então, essa curva aqui é a curva da entrega de oxigênio com o consumo de oxigênio. E existe um ponto nessa curva que se chama DO2 crítico, que está aqui em cima. Ó. Então, DO2 crítico. A partir desse DO2 crítico para menos, tá? Então para a esquerda da curva, a célula começa a entrar em anaerobiose e produzir lactato. Percebam que a curva de lactato sobe ao mesmo tempo que a entrega de oxigênio desce. Ó, tá? E elas se cruzam aqui e o lactato vai subindo conforme a célula não recebe oxigênio. E é importante a gente lembrar isso no paciente, na anestesia, que é ideal a gente manter sempre o paciente com a DO2 acima da DO2 crítica, tá? Então, todos os tecidos têm que ter o mínimo de oxigênio o suficiente para funcionar. É o nosso objetivo como anestesistas ou intensivistas, clínicos, enfim, quem for utilizar o fármaco, tá? E nesse artigo, ele foi publicado na Critical Care Medicine, um pouquinho mais antigo, de 2000, só que ele testou em cães qual anestesiados com o Propofol, qual é a DO2 mínima para suprir essa demanda tecidual. Ele chegou aqui a de 10,5 ml por minuto por quilo de oxigênio para com que esses tecidos no cão permaneçam em respiração aeróbica. E agora o próximo artigo a gente vai ver qual que foi a DO2 que a dexmedetomidina causou nesses pacientes. A gente vai utilizar o artigo da Lin, que é o mesmo da farmacocinética, e ela viu que após um bolo de 1 micrograma quilo seguido de 1 micrograma quilo hora, a DO2 no cão foi de 16,1, permanecendo consideravelmente acima do valor mínimo, apesar das alterações hemodinâmicas. Tá? Então, mais uma vez, resumindo, em cães saudáveis, a dexmedetomidina pode ser utilizada com segurança porque esses tecidos vão permanecer bem perfundidos, porque a taxa de extração aumenta e a gente está fornecendo muito mais oxigênio do que ele precisa por conta da FiO2 aumentada. E o que a gente vê no monitor, pessoal, quando nós começamos a utilizar dexmedetomidina, tá? Então a gente vai ver uma frequência cardíaca baixa aqui no ECG, né? Nós podemos ver algumas arritmias, como BAVs, percebam ondas P isoladas, tá? Entretanto, a incidência de arritmias, pelo menos na minha prática clínica, a gente vai ver isso no artigo logo após esse slide, é mais com BAV do que qualquer outro tipo de arritmia, tá? Quando nós olhamos na pressão arterial, a gente vê uma incisura dicrótica bem elevada, né? Então, que corresponde ao aumento da resistência vascular. Então, a válvula aórtica está fechando mais rápido, tá? Porque a pós-carga está aumentada. E nós vemos uma pressão arterial um pouco aumentada e tendendo à normalidade. Muito comum na prática a gente fazer esse bolos e ver um pico hipertensivo, ali, às vezes, como a gente viu no slide da pressão arterial, né? Às vezes faz uns picos hipertensivos de 170 milímetros de mercúrio, tá? Só que isso é passageiro, eu percebo que depois de uns 10 minutos ali, na próxima avaliação, essa pressão já reduziu, tá? Mas a gente vê isso daí mesmo, essa hipertensão secundária ao aumento da resistência. Então, incisura dicrótica bem à esquerda e para cima dessa curva. Oximetria de pulso tende a seguir a mesma configuração da linha arterial, e a capnografia um pouco interfere ali, se tiver na ventilação mecânica, como eu consigo trabalhar com ventilação mecânica, tanto não tem tanta alteração assim o uso da DEX. Às vezes nós pegamos bradicardias intensas, como essa do mostrado no monitor, 26 de frequência cardíaca. Meu recorde foi 21 batimentos por minuto. Confesso que dá medo, tá? Mas aquilo que eu falei, afere os outros parâmetros junto, tá? Nunca trate ou faça qualquer medicação pensando só na frequência cardíaca. Fira todo o resto do parâmetro hemodinâmico que a gente vai utilizar na rotina, é a pressão arterial. Então, se a pressão arterial está mantendo, não trate essa bradicardia mesmo se ela for bem intensa. Às vezes dá medo, tá? O pessoal que está começando a utilizar agora tem receio, às vezes acaba revertendo ou atropinizando, mas segura um pouco. Não se desespere quando está utilizando esse fármaco, pelo menos no início aí da sua utilização, tá?
Então, quando a gente fala de arritmias, a anestesia com isoflurano possui menor incidências comparando com a do Propofol, tá? Na minha rotina eu só utilizo Propofol, faz muito tempo que não utilizo isoflurano, e permanece aí, bate bem com o que esse artigo diz, tá? Então a gente vê aqui que nos grupos com Propofol a gente tem bastante bloqueios atrioventriculares, tá? Então 16 animais tiveram, 14 animais tiveram, 16 tiveram do primeiro grau, 14 tiveram do segundo, no vídeo anterior a gente viu que teve um BAV de segundo grau. Entretanto, a arritmia mais intensa foi a arritmia sinusal, tá? Mas percebam que é sinusal. Então, o coração está despolarizando da forma que ele tem que despolarizar, entretanto, o espaço entre os QRS aí é bem maior pela bradicardia mesmo, tá? E aumento do intervalo QT, tá? Isso daí é outro parâmetro do eletro que a gente pode observar. E na anestesia com isoflurano a gente vê que praticamente zerou em todas as arritmias, porque ele faz um efeito vasodilatador, tá? E praticamente todas as alterações hemodinâmicas da DEX são derivadas dessa vasoconstrição periférica intensa. Então o isoflurano compensa isso e por isso que não tem tanta assim arritmia na anestesia com o ISO. Pessoal, esse é um dos slides que eu mais gosto de falar, porque a DEX ela reduz muito o consumo do Propofol e permite a gente fazer anestesia intravenosa total em animais que não podem receber Propofol em doses altas, por exemplo, hepatopatas, nefropatas, eu brinco assim que em cachorropatas, né? E em animais saudáveis também, obviamente, que permite a gente trabalhar com doses muito baixas de Propofol. Tá? Então, no meu artigo, no meu trabalho, a gente percebeu que uma infusão, um bolo de 2 microgramas quilo de DEX seguido de infusão de 2 microgramas quilo hora, reduziu em 90% o consumo do Propofol. Então, a taxa mínima que ficou foi em 0,04 miligramas quilo por minuto. Então, é praticamente nada de Propofol para esse paciente. Então, a gente começou com 0,6 no período de paramentação, após o bolus baixou para 0,4 e foi estimulando esses animais com choques, né, estimulação elétrica, para ver se eles superficializavam ou não na anestesia. A gente percebeu que eles superficializaram com uma dose bem baixinha de 0,04 miligramas quilo por minuto. Então reduziu muito o consumo do Propofol. Esse achado foi compatível com o achado do Smith, que também foi publicado na VA em 2017. Ele utilizou as mesmas doses. A técnica de redução do Propofol dele foi diferente, então no artigo ele diz que reduziu em 56%, só que a gente vê que na dose final que ele encontrou foi muito próxima da nossa, foi de 0,05 mg quilo por minuto. Então reduziu no mesmo intervalo aí que a minha pesquisa. E reduzindo tanto o Propofol assim, o que permite a gente fazer com o paciente, tá? Então, maior segurança anestésica com menor depressão cardiorrespiratória, a gente está utilizando menos anestésico geral, está deprimindo menos a contratilidade, está deprimindo menos o sistema nervoso simpático como um todo, tá? Menor uso de anestésico geral, obviamente, a gente já viu, isso serve tanto para o Propofol quanto para o isoflurano, né? Então, vai reduzir a CAM muito intensamente, também o uso da dexmedetomidina. Vai ter um melhor controle do plano anestésico, então aquelas superficializações o animal superficializa, aprofunda muito rápido, né? Principalmente com o uso de inalatório, isso não vai acontecer. Com o Propofol a gente vê uma estabilidade do plano anestésico mais evidente. E causa mínima acumulação tecidual com doses tão baixas assim de Propofol, isso é muito interessante em pacientes hepatopatas, né? Aqueles que têm dificuldade de metabolizar o Propofol. Ele é extremamente lipofílico, então ele se acumula muito em tecidos mal perfundidos. Ele trabalha no regime de tricompartimental, né? Então tem uma farmacocinética tricompartimental. Então para pacientes que não toleram, não tem um metabolismo muito rápido, é ideal a gente sempre associar fármacos para reduzir a dose do Propofol e a Dex faz muito bem esse serviço. E diminui o custo da anestesia, né? Então eu consigo utilizar menos Propofol, consigo utilizar menos opioide, consigo utilizar menos tudo quando nós utilizamos a dexmedetomidina. Lá para frente eu vou falar do custo para vocês também. E hoje, né, na minha anestesia, eu vejo que o Propofol ele se tornou um complemento anestésico e não como um hipnótico principal. Então a dexmedetomidina hoje eu vejo que é o pilar ali da manutenção da inconsciência. E o Propofol ele entra, não vou deixar de usar o Propofol porque ele só traz vantagens para o paciente, né? E traz segurança para anestesia. Só que hoje ele não é meu hipnótico principal, eu utilizo a Dex principalmente para manter essa inconsciência dos animais e o Propofol numa dose bem baixinha para complementar essa hipnose.
Pessoal, aqui é um vídeo de um paciente que eu anestesiei, tá? Ela é um paciente que tinha tumor de mama, bem evidente, né? Então ela já tinha feito um lado da mastectomia e foi fazer o outro. Então, monitorização completa, a gente estava, né, ECG, pressão arterial não invasiva, oximetria, temperatura. E a gente estava infundindo quais fármacos, tá? Então estava infundindo Propofol, em uma dose bem baixinha, 0,1 mg quilo por minuto, e infundindo daí na outra bomba de infusão a infusão analgésica com sufentanil, lidocaína, ketamina e dexmedetomidina, tá? Então aí as bombas de infusão, infundindo Propofol, 3,6 ml por hora, esse animal, se não me engano, devia ter uns 6 quilos, então 0,1 mg quilo por minuto, tá? E na bomba de cima a gente estava infundindo a infusão analgésica com opioide, lido, queta e dexmedetomidina. Nessa seringa aqui. Normalmente as taxas de infusão eu vejo que o paciente necessita, eu não fixo taxas de infusão. Então eu utilizo uma tabela que calcula para mim, eu coloco 1, 2, 3, 5, 10 ml quilo por hora. Tá? Isso varia do paciente. Tá? E perceba que o animal está em respiração espontânea, capnografia um pouquinho alta, mas permissiva, 53, está tranquilo. Tá? Então o animal fica assim na nossa mão, bem tranquilo e com a hemodinâmica estável. Ó. Então às vezes nem faz uma bradicardia tão intensa e a pressão arterial fica show. Pessoal, até aqui a gente viu no paciente saudável, tá? No animal que permite receber esse bolos, mas e no paciente crítico, tá? Aí a gente tem que repensar algumas coisas, beleza? Então o segredo da DEX é saber quando não utilizá-la, né? E se for utilizar no paciente crítico, saber que tem um intervalo de doses muito grande. Então utilizar esse intervalo de doses a seu favor, né? Ah, não vou fazer bolos, vou fazer só infusão. Vou fazer um mini bolos com indução anestésica, tá? Então tem vários jeitos de você utilizar também no animal crítico, só que você tem que ter muito claro que pode ocorrer uma depressão importante, você tem que ter pelo menos o atipamezole ali do seu lado, tá? Mas assim, na minha rotina, tendo esse conhecimento do qual é a doença do paciente, né, e se eu posso ou não inibir o sistema nervoso parasimpático, a gente já consegue determinar quando não utilizar a dexmedetomidina, tá? Então, quando não utilizar, e eu deixo a pergunta depois ali da frase, é qual dose utilizar, tá? Nunca utilizem dose de bula, pessoal, pelo amor de Deus, 40 microgramas quilo é uma dose absurdamente alta, totalmente contraindicado utilizar nessa rotina anestésica e clínica, tá? Então eu utilizo doses muito menores na rotina. Principal medo do pessoal animal crítico é cardiopata, tá? Mas daí eu faço a pergunta, qual cardiopatia que esse animal tem? Então precisa de um exame de ecocárdio e raciocinar fisiologicamente em cima desse paciente. Normalmente as principais doenças são insuficiência valvar, insuficiência cardíaca dilatada, né? E a hipertrófica. Então na insuficiência valvar, se eu utilizar um vasopressor, né, entre aspas, dexmedetomidina, aumentar essa pós-carga, eu posso piorar a regurgitação. Então, dependendo do nível que está essa insuficiência valvar, eu posso utilizar uma dose maior ou uma dose menor, tá? Tem que avaliar isso de animal para animal. Já na dilatada, esse coração tem uma deficiência de contratilidade, então eu não posso aumentar praticamente em nada a pós-carga desse paciente. Então, nesses pacientes de dilatada, evite utilizar, assim como vasopressores como a nora ou efedrina, enfim. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com pacientes com dilatada. E na hipertrófica, na literatura a gente já vê que a DEX vai causar um aumento do tempo de diástole desse coração, então com a hipertrofia o volume sistólico é menor, a gente vê que a DEX não diminui o volume sistólico por não alterar a pré-carga, tá? Ou alterar pouco a pré-carga. Então assim, na rotina eu já fiz em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, foi super tranquilo, mas com doses bem pequenas, né? Durante a anestesia foi bem tranquilo mesmo. Utilizar com cautela, tá? Então é esse raciocínio fisiológico que a gente tem que ter em cima do paciente para escolher qualquer fármaco que a gente for utilizar, seja Dex ou qualquer outro, tá? Então intervalo de doses amplos, utilize ele ao seu favor. Em animais saudáveis que não têm cardiomiopatia, insuficiência valvar, a DEX ela causa um surgimento aí de insuficiência valvar por conta desse aumento da pós-carga. Então, em animais que não têm insuficiência, quando você bate ali o eco, a gente vê que o uso da DEX pode causar uma insuficiência nova aí, que depois que termina o seu uso, né, faz a vasodilatação, volta ao normal, ela desaparece.
Tá? Então, mesmo em animais saudáveis, isso pode acontecer. Quanto mais o animal que já tem a insuficiência valvar, né, pode piorar. Então, tem que saber muito bem o que tipo de paciente que você está trabalhando. Então, a gente vê que na DEX, com uma dose de 10 microgramas quilo, ocorreu em 63% dos animais, em animais que não tinham regurgitação, tá? 63% apresentaram regurgitação de mitral, 75% de tricúspide, aórtica e pulmonar, uma menor incidência, 25% e 13%, tá? Então, normalmente a gente utiliza essa dose, né, de 5 até 10 microgramas quilo, a gente vê que numa dose mais baixa teve uma menor incidência de mitral e tricúspide de 33% e 67%, 67% ficou parecido, né? E de aórtica e de pulmonar também ficou praticamente igual. Então tem que ter esse conhecimento do que a DEX causa na pós-carga, que pode causar essa nova regurgitação e piorar nos pacientes que já têm ela patologicamente falando. Então no eco a gente vai ver aqui o coração sem regurgitação e aqui com regurgitação. Tá? Então, isso em animal saudável, isso daqui foi do meu projeto de mestrado. Então, no basal os animais não tinham e após o bolos essa regurgitação apareceu. Aqui eu vou utilizar um laudo do meu amigo Júlio, ele é cardiologista aqui em Curitiba. Salve, salve Julião. Sabe que o Júlio foi responsável por todas as ecos do meu projeto, então eu agradeço de coração ele, né, me ajudou muito, muito. E ele trabalha aqui em Curitiba com eco e região metropolitana aqui do Paraná também. Tá? Então eu vou utilizar um dado dele. Esse paciente, ó, pessoal, como é importante pedir ecocardio até para pacientes jovens. Ela tinha 2 anos, essa paciente. E o que aconteceu? Nós fomos anestesiar um paciente, ele teve uma fatalidade, teve parada cardiorrespiratória durante o procedimento, não entendemos o porquê, mas a gente tinha feito todos os exames, eco, enfim, realmente foi uma fatalidade. E daí nós fomos anestesiar o outro cão da mesma proprietária, né, que é essa paciente, e por medo da proprietária a gente ofereceu fazer todos os exames, e com 2 anos a gente vê que esses animais podem ter cardiopatia. Então com 2 anos, olha isso daqui, ela tem insuficiência moderada de válvula mitral, degenerada e prolapsada. Tá? As outras informações aqui a gente vê que não tem aumento do direita esquerda aorta, a fração de encurtamento, está tudo dentro da normalidade junto com a fração de ejeção. Então o problema dela não é a contratilidade, sim essa insuficiência moderada de mitral. E quando a gente pega um paciente desse, a gente já tem que pensar um pouquinho mais antes de fazer dexmedetomidina, né? Pode piorar muito essa insuficiência. Então, utilizar doses menores em bolos, às vezes doses de meio micrograma quilo, tá? Ou somente em infusão contínua. Tá? Então, impressão diagnóstica, degeneração ali e prolapso de válvula mitral com insuficiência valvar moderada. Tá? Então, esse paciente você tem que segurar um pouquinho a onda da DEX. Esse outro paciente foi num sábado, eu lembro, no hospital veterinário, e o veterinário de plantão tinha pedido eletro só dele. E, pô, um Bull Terrier de 9 anos, né? Eu cancelei a anestesia no momento e pedi ecocardiografia. Normalmente aquele anjinho que fica aqui no seu ombro, sabe? Aquele sexto sentido que você tem, fala, pede o exame, porque você vê que alguma coisa não está certa. E olha o que deu nesse exame, tá? Então, fração de encurtamento extremamente diminuída, 19%. Fração de ejeção diminuída, tá? E a gente vê movimento hipocinético. Então, esse paciente estava com o início de cardiomiopatia dilatada, tá? Então, nesses pacientes a gente tem que evitar 100% aí utilizar a dexmedetomidina. E o eletro dele, né, foi feito, mas não era o mais indicado para esse paciente, tá? Estava extremamente normal, não tinha nada de alteração no eletro. Então, pessoal, sempre quando vocês forem anestesiar pacientes a partir de 5, 6 anos, que é a maior incidência de doenças valvares, tá? Ou de contratilidade, peçam ecocardiografia, peçam mesmo. E você vê que com 2 anos o animal já tinha, e se a gente não prestasse atenção nisso, fizesse uma dose grande de dexmedetomidina, podia ter uma alteração significativa aí nessa hemodinâmica. Então, o que a gente vê na impressão? Né? Regurgitação presente na mitral por conta desse aumento do coração. Tá? Regurgitação presente na tricúspide. Insuficiência moderada dessas válvulas. No laudo sempre vai aparecer aqui, ó, insuficiência moderada, leve, discreta, grave. Tá? Então, é com isso que a gente vê aí que dose fazer ou se vai ou não utilizar a DEX. Tá?
Então, impressão diagnóstica é cardiomiopatia dilatada em estágio inicial. Pegamos no pulo, né? Então, o sexto sentido nessa hora falou mais forte e conseguimos fazer esse exame e anestesiar o paciente com segurança. Então, sempre peçam avaliação ecocardiográfica, tá? E, pessoal, muito importante isso daqui, muito importante mesmo, já aconteceu comigo, tá? Eu coloco em letras garrafais aqui, ó. Não confie na palavra do cirurgião ou clínico, tá? Com relação ao ecocardiograma, a ecocardiografia, tá? Veja você mesmo o exame, porque o estar tudo bem para eles, ou não precisa utilizar medicação, não quer dizer que o paciente esteja apto para passar pela anestesia com dexmedetomidina. Tá? Às vezes o paciente ele tem uma insuficiência valvar, só que ele não precisa de medicação. E para isso, para o clínico ou para o cirurgião, tá ok. Tá? Então não confie na palavra deles, não estou dizendo para criar inimizade, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Mas veja você mesmo o exame para você ver que nível que está esse coração de insuficiência ou de problema, tá? E aqui a gente vê a eco do paciente que estava com inicialmente dilatado. Essas imagens foram cedidas pela doutora Bruna, faz parte da equipe do Animal Core aqui em Curitiba, que eu ouso dizer que é um dos melhores serviços do Brasil de ecocardiografia, doutora Amália, doutor Gustavo, doutora Bruna, tá? Então fica meu abraço para vocês aí, gosto muito do trabalho de vocês. Então aqui a gente percebe que no modo que a gente vê os músculos papilares, né, a parede do ventrículo não está conseguindo contrair e ejetar. Então percebendo nesse corte 4 câmeras, a parede do ventrículo não está conseguindo se aproximar. Tá? Então isso é falha de contratilidade e a gente tem que entrar com, por exemplo, a dobutamina, se tiver que anestesiar esse paciente de emergência, né, não dá tempo de passar a medicação para casa. Tá? Então, a causa do problema dele é contratilidade. No paciente crítico, pessoal, eu falo assim, ó, não utilize a DEX enquanto você não estabilizar seu paciente. Porque normalmente no paciente crítico, é um paciente hiperdinâmico que depende do sistema nervoso simpático para estar vivo. Então é taquicardia compensatória, vasoconstrição periférica, tá? E a dexmedetomidina vai cortar esse sistema nervoso simpático. Então não utilize até você estabilizar o seu paciente. Tá? Então taquicardia compensatória com vasoconstrição periférica, paciente hipovolêmico ou hipotérmico, segura a sua mão, trate ele primeiro, estabilize o paciente para daí você poder utilizar o alfa-2. Nesse vídeo a gente vê um paciente extremamente taquicárdico, tá? Foi um paciente que eu atendi vítima de uma facada de madrugada que estava hipovolêmico. Tá? Então nesse paciente eu vou fazer uma anestesia intravenosa total sem a presença da dexmedetomidina. A gente vê que o paciente está chocado, 67 sistólica, 55 de média, na ventilação mecânica, né? Então, aí o cirurgião começando a trabalhar. Então, após estancar a hemorragia, repor a volemia desse paciente, aí a gente pensa em utilizar a dexmedetomidina. Tá? Pacientes diabéticos, pessoal, pode fazer? Pode, tá? Por quê? O mecanismo da hiperglicemia do alfa-2 é a DEX se ligar nos receptores alfa-2 agonistas lá nas células beta-pancreáticas. Então, isso é num pâncreas funcional. No animal que não tem o pâncreas funcional, que já está recebendo insulina exógena, tá? O mecanismo da hiperglicemia do alfa-2 vai estar inibido. Tá? Então, você pode utilizar com segurança em paciente diabético. E, pessoal, sempre quando você vai anestesiar um paciente diabético, o mínimo que você tem que ter é insulina, um glicosímetro e uma solução glicosada ali para você conseguir controlar qualquer pico e vale de glicêmico aí durante a anestesia. Então esse daqui foi um paciente, foi um Yorkshire com piometra, que ele tinha tido pancreatite necrotizante há um tempo anterior, ele estava começando a estabilizar ainda a questão da diabetes dele. Estava recebendo insulina exógena, e esse daqui foi a aferição no pré-operatório, então de 371. Depois da MPA eu utilizei 5 microgramas quilo de Dex, olha que interessante, baixou a glicemia, foi para 308. No transoperatório ficou em 309 e no pós-operatório, após 2 horas, foi para 84 miligramas por decilitro. Claro que a gente tratou essa hiperglicemia com insulina e NPH. Tá? Então essa foi a paciente. No pós-operatório imediato, assim que a gente tirou ela da mesa de cirurgia, estava com 277 de glicemia. Tá? E aqui o pós-operatório imediato dela, do jeito que ela chegou no hospital, né, atenta, conseguiu comer logo no pós-operatório, tá? Então esse é o objetivo que a gente quer, né, que o paciente entre em cirurgia e saia pelo menos igual ou melhor do que ele chegou. Para cirurgias oftálmicas, pessoal, é interessante utilizar, porque vai reduzir anestésico geral, enfim, tudo que a gente já viu anteriormente. Não aumenta a pressão intraocular, o uso da dexmedetomidina, tá? Entretanto, o diâmetro da pupila diminui, então ela faz miose. Então, para o cirurgião, normalmente isso não é legal, tá? Só que com o uso de algum
algum fármaco ali, algum colírio anestésico, um bloqueador neuromuscular, ou um bloqueio, a gente vê que essa pupila já entra em midríase e consegue trabalhar. Nesse outro artigo a mesma coisa, tá, da MCL, publicado na VA, diminuiu a pressão intraocular quando comparado com a cepromazina. Só que faz miose, né, a gente resolve o mesmo problema aí com fármacos midriáticos. Pessoal, na cesariana, confesso que para mim que foi onde eu mais gostei de ter utilizado a dexmedetomidina. Esse artigo foi publicado na Theriogenology. Deixa eu ver. Acho que não apareceu aqui. Tá, mas foi publicado na Theriogenology em 2019, então é bem recente. Eles fizeram dexmedetomidina 2 microgramas quilo em bolos durante a anestesia da cesariana. E eles viram que a concentração placental da dex foi muito desuniforme e alguns nem passou. Tá? Então eu tenho utilizado muito dexmedetomidina para fazer cesariana, porque eu consigo reduzir o propofol para praticamente zero. Tá? Para cesariana hoje eu só tenho feito anestesia intravenosa total com dex, propofol e remifentanil. Né? Então os fetos nascem muito bem mesmo, tanto para cão quanto para gato. Tá? E esse foi esse artigo aí que me permitiu basear para fazer essa utilização da Dex. Então essa daqui é a Mandita, a minha bulldogzinha. Eu fiz a cesárea dela com dexmedetomidina. Então tá aqui o protocolo, né? Na mãe eu usei uma dose um pouquinho maior de Dex na época, porque ela estava muito ansiosa, não permitiu acesso venoso, enfim. Tá? Eu utilizei Dex, Serenia, Meloxicam, Propofol indução em bomba, periglótica com lido e bup, manutenção com propofol e bloqueador neuromuscular, e analgesia com remifenta, ketamina e bloqueio infiltrativo na pele com bupivacaína. E os animais nasceram extremamente bem, estão todos bem até hoje, tá? Isso já faz 6 meses atrás. Eu tenho notícia dos filhotes, todos estão extremamente bem, a mãe está ótima. Foi super bom mesmo utilizar esse protocolo. Aqui foi outra bulldog que eu fiz, essa foi bulldog inglesa. A gente fez o mesmo protocolo, só que eu utilizei 2 microgramas quilo de Dex e não utilizei bloqueador neuromuscular. Então foi intravenosa pura mesmo, tá? Então os filhotes, todo mundo nasceu bem. A mãe tem uma recuperação ótima no pós-operatório, não fica bloqueada com epidural nem nada, tá? Então todos os filhotes já mamando aí no pós-operatório imediato, enquanto a mãe tá recuperando aí da anestesia. Aqui foi outro caso de cesariana de uma labradora. A gente percebe que os animais... Esse momento foi logo após tirar eles da cavidade, tá? Então foi bem no dia do veterinário, os 2 filhotes já nasceram bem espertos, tá? Então deu 2 minutinhos ali fora da cavidade, deu para massagear bem o tórax, limpar toda a secreção nasal, e os filhotes já nasceram super tranquilos, chorando, querendo mamar, tá? Estabilidade hemodinâmica da mãe, como a gente havia falado, tá? Então vai ver uma bradicardia, ok? Saturação de oxigênio tá boa, né? E a pressão arterial aí tudo dentro da normalidade. Então a bomba de propofol, BUP na linha de incisão, DEX no bolus inicial, junto com a indução anestésica e a bomba de remifentanil e ketamina. Pessoal, a gente chegou até aqui, então a gente já viu animal saudável, animal rígido, tá? E se ocorrer hipotensão, pessoal? Então, normalmente na faculdade a gente aprende que hipotensão a gente tem que tratar sempre com fluido, depois com vasopressor, depois com hipertônica, tá, pessoal? Eu confesso que isso para mim já é defasado e ultrapassado, tá? Porque a gente tem que tratar a hipotensão entendendo a causa da hipotensão. E normalmente, ou é frequência cardíaca e contratilidade, ou é volume, né, volemia, ou é problema de vasodilatação, tá? Então, nesses pacientes, a gente tem que entender. E normalmente quem causa a hipotensão na dexmedetomidina é a frequência cardíaca. Porque volume a gente avalia e corrige previamente, a gente nunca vai, ou dificilmente vai entrar com o animal desidratado, né? Se precisar de sangue, mais críticos, tudo bem, tá? Mas daí a gente não vai utilizar a dex. Quando a gente utiliza a dex, o animal já está com vasoconstrição periférica, então cai na questão da frequência cardíaca desse paciente, tá? Pode atropinizar, pessoal? Tem que ver se o coração aguenta ser atropinizado. Então, animais críticos, aí já entra lá na causa se você deve utilizar a DEX, não, ou não. Tá? Se você acabou utilizando, aí tenha na mão a tipamezole, ou veja se o animal pode receber atropina ou não. Tá? E animais rígidos, tudo bem, que o coração consegue aumentar a sua frequência cardíaca mesmo após carga aumentada. Já no animal crítico, talvez não. Tá? Na literatura não tem artigo que baseia isso, a utilização da DEX em pacientes hipotensos, utilização da atropina em pacientes hipotensos com DEX, porque eles avaliaram somente na medicação pré-anestésica a utilização da atropina ou não.
Então, você vai ver na literatura que a atropina está contraindicado usar na DEX quando você faz na medicação pré-anestésica, tá? Aí realmente está contraindicado. Agora, se o animal está hipotenso, já utilizei bastante na minha rotina, aí doses de 0,02 miligramas quilo por minuto, até 2 bolos, tá? Em cães e gatos, aí com hipotensos com a dexmedetomidina. Normalmente em gatos, eu fazia muito dexmetadona e midazolam, eu tinha muita hipotensão, ficava com 70 de sistólica, mais ou menos assim, tá? E eu percebi que eu troquei o midazolam pela dextroquetamina em gatos e resolveu todo esse problema, tá? Então eu não estou utilizando mais muito benzodiazepínico em gatos. Em cães estou utilizando bastante ainda, tá? Normal. Mas em gatos eu já praticamente cortei. Se ficar hipotenso seu cão ou seu gato, tá? E o animal for saudável, você pode utilizar aí até 2 bolos de atropina. Normalmente resolve o problema, os animais ficam com uma estabilidade hemodinâmica muito boa, tá? Já no animal crítico, você tem que pensar 2 vezes antes de utilizar a Dex e se utilizar, se vai poder atropinizar ou reverter esse paciente depois, tá? Observações clínicas, pessoal, estamos terminando aqui já, tá? Apliquei a dexmedetomidina no animal e ele não sedou. Dica que eu dou, espera no mínimo uns 10 minutinhos aí, a gente vê que o tempo de absorção e efeito da dex por via intramuscular no músculo semimembranoso é de 6 mais ou menos 3. Então espera uns 10 minutos, às vezes cai muito rápido, às vezes demora um pouco. E se depois de 10 minutos esse paciente não anestesiou, pega ele no seu colo e retira a ansiedade dele para diminuir as catecolaminas endógenas. E normalmente ele dorme ali quando você começa a fazer a trico ou quando você começa a manipular esse paciente. O volume da Dex às vezes é muito baixo para animais pequenos, tá? Então puxa a Dex por último na seringa, puxa tudo que você quer puxar antes, às vezes até solução fisiológica, e puxa o volume da Dex por último na seringa de 1 ml num animal muito pequenininho. Normalmente na abertura do frasco, o frasco vem com pressão positiva dentro, tá? Então retira a pressão positiva antes de aspirar, coloca uma agulhinha ali, só vai escutar um tss, né? E daí você puxa o fármaco para você não perder nada, não desperdiçar nada, tá? Custo, pessoal, dexdômetro custa caro, então vamos supor que a gente vai fazer uma SH, peso de 10 kg, a gente vai utilizar 5 microgramas na MPA e infusão de 1 micrograma quilo por hora, tá? Então o volume que a gente vai utilizar, isso para 1 hora de infusão, beleza? O custo da Dex que eu estou pagando por ml aqui em Curitiba é R$ 40,4. Então o custo da MPA vai ser 4,04, o custo da infusão vai ser 80 centavos. Então eu tive um custo de R$ 4,84 para uma anestesia de extrema qualidade, né? Aí por 1 hora de procedimento. Dependendo do tempo do cirurgião, tá? Dá para fazer 3 cirurgias com uma diluição só, tá? Então não tem um custo caro para você utilizar. Eu estou pagando 8 centavos o micrograma da dexmedetomidina e reduzindo todos os outros fármacos que eu uso na minha anestesia. Tá? Doses, pessoal, aqui eu vou deixar... Vocês podem pausar o slide aí, a apresentação, que daí vocês conseguem tirar print e ver aí as doses, tá? Então são essas doses que eu normalmente utilizo na minha rotina. Eu coloquei aqui ígido versus crítico, tá? Isso daqui são para animais ígidos. E animais críticos você tem que ter muito mais cautela, utilizar doses menores, como aqui, ó, né, meio micrograma quilo, aí, ou até 1 micrograma quilo e bolos endovenoso bem diluído, lento, titulado, né, ou só trabalhar com infusão. Então tudo depende do paciente, pessoal. Avalia exame, avalia todos os aspectos aí antes de utilizar a dexmedeto, tá? Posso reverter com a tipamizole, né? Eu compro muito pouco a tipamizole, não costumo reverter, eu gosto de deixar meus pacientes dormindo no pós-operatório. Então o ambiente hospitalário sempre tem estresse, sempre tem pessoas estranhas, o animal passou por um estresse cirúrgico, então eu gosto de deixar eles dormindo. Mas isso é de gosto, tem que ter equipe junto para acompanhar, tá? Então eu coloco assim, avaliar a real necessidade de você reverter esse paciente. Normalmente, na minha experiência clínica, eu reverto os animais críticos, que eu acabei utilizando a dexmedetomidina, para procedimentos rápidos, como coleta de sangue ou exames de imagem, que não dolorosos, né? Então você ceda, faz o que tem que fazer, já reverte, ou a alta precoce do paciente, que realmente o proprietário precisa levar ele embora muito rápido, tá? Então, normalmente, é nesses casos somente que eu utilizo o atipamezole. Então, resumindo, pessoal, por que eu utilizo o DEX na minha rotina, né, rotina de intravenosa total, para reduzir consumo de opioides, para reduzir consumo de anestésico geral, para fazer analgesia e sedação, tem potencial anti-inflamatório, tem muito artigo na literatura em animais, principalmente em pessoas com sepse na UTI, que recebem a DEX, ela tem muito potencial anti-inflamatório de proteção orgânica, tá? Tem um bom custo-benefício, não custa caro, vocês viram ali. Às vezes, o pessoal fala assim, custa caro para comprar o frasco, né? Você vai pagar aí quase R$ 500, só que você vai durar pra caramba.
é muito concentrado. Você vê que para 10 quilos você vai usar aí menos você vai usar 0,15 ml, 0,14 ml. Então é muito pouquinho para você trabalhar, tá? E faz uma boa estabilidade cardiovascular em animais rígidos, como a gente viu anteriormente nos outros slides. Pessoal, muito obrigado. Agora eu vou falar um pouquinho das minhas referências profissionais. Eu trabalho no Hospital Veterinário Levete, principalmente aqui em Curitiba, tá? Então lá eu tenho a função de anestesiologista e de controle da dor dos pacientes internados. Então a gente faz muito bloqueio loco-regional contínuo para pacientes que têm muita dor, tá? Então dá para trabalhar muito bem, associar anestesia com o tratamento da dor, tá? Então aqui é o centro cirúrgico do hospital. Então nós temos monitorização completa, tem um centro cirúrgico bem equipado, um hospital super bem equipado, com uma equipe muito boa para trabalhar, tá? O hospital é sempre aberto a estágios e para visitas, é sempre aberto a estágios para o pessoal poder visitar e conhecer, tá? Aqui é a fachada do hospital. Então fica bem praticamente no centro de Curitiba, né? Venham visitar a gente, venham acompanhar o serviço, porque tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Pessoal, essa é a comunidade VET, então o Dr. Luiz Sibim, que trabalha no Hospital Veterinário Levete também, está começando a trabalhar com a comunidade VET, é um fórum online, tá? Então vai ser inaugurado agora no final do ano, tá? Então é www.comunidadevet.com.br, entrem lá, se cadastrem, é um fórum somente voltado para médicos veterinários. Né? Então lá a gente pode trocar artigos científicos, pode conversar, relatar casos, conversar sobre as maiores diversidades aí do mundo veterinário. Então se cadastre lá, é totalmente gratuito, não tem não precisa pagar nada para participar e vai ser uma reunião de praticamente todos os médicos veterinários do Brasil e de fora também para trocar ideia, né? Então hoje eu vejo que assim, trocar ideia, trocar informação por mídia social, por contato celular, enfim, é onde a gente acaba aprendendo mais, porque a gente vê como as pessoas fazem os serviços e consegue pegar as coisas boas para utilizar na prática também. Então deem uma visitada no site, conheçam lá, que é muito legal, tá? Pessoal, essa é a minha empresa de cursos, a BCVET. Deem uma olhada no site, a gente está dando muito curso legal de anestesia, de internamento, né, bloqueio loco-regional, como lidar com o paciente internado, de emergência, de dermatologia. Então entrem lá no site, pessoal, deem uma olhada. Com certeza vai ter algum curso que pode ajudar você na rotina aí do seu trabalho, tá? Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado, tá? Tem meu contato aí, deixa eu tirar minha cara da frente aqui. Aí. Tem meu contato aí no slide, por favor, mandem mensagem. Tenho dúvida de como utilizar Dex. Tô com medo. Manda mensagem, vamos sempre trocar ideia, tá? A ideia de deixar o contato é essa mesma. Me sigam nas mídias sociais, @Daniel Zenin, meu Instagram. Eu posto muita coisa legal sobre anestesia lá. E com certeza a gente pode trocar muita informação. Beleza? Agradeço demais o convite pelo pessoal aí do Anestesia 1 e estou à disposição para quaisquer e eventuais dúvidas. Um grande abraço, fiquem com Deus aí